Olá pessoal, me chamo Douglas Jones Marcelino Silva, eu sou da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal. Meu orientador foi o professor Justino Muniz Júnior, e nós iremos aí apresentar para vocês, eu irei apresentar para vocês, nosso trabalho que foi Sistema de Bilhares e Aplicações. Bom, inicialmente, temos aí, né, o que são bilhares? Quando a gente pensa nesse termo, logo já vem na nossa mente a ideia de sinuca, né, bilhar comum que é jogado em momentos de lazer, mas, na verdade, a gente não estudou esse tipo de bilhar. O que a gente estudou foram sistemas dinâmicos, que aí tem duas características principais, que são, basicamente, planos com um espaço delimitado por uma borda suave. Existem bilhares que são delimitados por bordas não suaves, mas o comum, assim, o mais geral de ser tratado são bordas suaves. E esses planos, né, eles têm ali em seu interior uma partícula que ela é livre de atrito, né? Ela fica em um movimento perpétuo ali dentro. E os bilhares, eles funcionam em volta da teoria de bilhares, né? Que basicamente é o quê? O ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. Ou seja, quando você pode pegar essa figura de exemplo, nessa trajetória, você vê que a partícula está vindo, mas ela rebate na borda e sai. O ângulo de entrada e o de saída, ele é igual comparado à tangente do ponto de colisão. E isso vai ser verdade para todos os bilhares, sendo aí a base para os estudos que a gente vai fazer. E esses bilhares eles podem ser divididos em dois tipos, que são os caóticos e os regulares, que serão tratados detalhadamente mais para frente. Primeiro, né, os bilhares regulares, eles são bilhares cujo comportamento a gente consegue prever, né, que os foram estudados foram do círculo e da elipse. Se tratando primeiro do bilhar no círculo, nós temos aí sua equação paramétrica, né, que vai descrever a borda do bilhar, que é em formato de círculo, e ele tem dois comportamentos, que são as órbitas periódicas e as órbitas densas. As órbitas periódicas, como vocês podem ver, elas são órbitas, como o nome diz, né, que vão funcionar através de períodos. A cada período de tempo, elas voltam para o mesmo lugar. Né? Vou tratar um pouco mais no próximo slide. E também temos as órbitas densas, que elas vão, do contrário das órbitas periódicas, que ficam só em um caminho, as densas elas vão ocupar toda a gama de possibilidades dentro ali de suas trajetórias, né? E bom, as órbitas periódicas e as densas, elas são definidas pela divisão do ângulo inicial por π. Se o resultado for racional, nós teremos as órbitas periódicas, que descreverão polígonos regulares. Como pode ver aqui, tem o quadrado, o triângulo, um pentágono. E aqui eu coloquei até de exemplo um hexágono, que o que significa? Que dependendo do ângulo inicial, vai ter uma quantidade X de rebatidas. Nesse caso aqui teria 6, do quadrado 4, enfim. Porque vai fazer com que sempre volte no mesmo lugar devido à angulação. Já as órbitas densas, vai ser, se o resultado da divisão por π for irracional, vai ficar batendo sempre, mas não vai voltar no mesmo lugar. Aqui é um exemplo, né? Que ela voltou aqui depois de muitas trajetórias, ela volta quase no mesmo ponto, mas não volta no mesmo ponto exato, né? Que isso tecnicamente exemplifica o conceito de distância infinitesimal. E bom, aqui a gente tem o espaço de fase, que é uma forma de representar como que essas trajetórias funcionam, né? É onde cada linha, no caso do círculo, vai representar uma trajetória. E em caso de linhas mais cheias, como essa daqui de baixo, né? Essa linha preta, mostra que é uma órbita densa, que vai, como mostra aqui, né? Que ela vai batendo, tipo, preenchendo muitos pontos. E já aqui, nessa verdinha azul, são somente alguns pontos, que isso pode ser descrito como uma órbita periódica. E bom, se tratando agora do bilhar na elipse, nós temos aí sua equação paramétrica, né, que também descreve a borda, e nós vamos ter aí alguns comportamentos específicos. Né? Primeiro, a gente tem aqui, se a trajetória inicial ela passa por fora dos focos, como mostra aqui, né, essa linha preta entre esses dois pontos, essa trajetória inicial ela passa por fora dos focos. Então, ela cria uma elipse confocal no meio, né, onde a trajetória não vai, e todas as seguintes passarão por fora também, seguindo o mesmo comportamento. E aqui temos que, se a trajetória inicial ela passa por dentro dos focos, todas as posteriores também passarão por dentro dos focos. Isso se dá pelas características geométricas da elipse. E bom, o espaço de fase da elipse, como vocês podem ver, ele é bem diferente. Ele tem aqui alguns pontos interessantes a serem tratados. Essas regiões que estão aqui de verde,
elas descrevem as trajetórias internas, né, que passam por dentro do ciclo, do círculo não, me desculpe, por dentro dos focos. E essas outras trajetórias, elas vão descrever as trajetórias externas, que passam por fora dos focos. E bom, se tratando agora um pouco de bilhares caóticos, nós temos que eles são bilhares cujo comportamento a gente não consegue prever, né, porque devido à sua configuração, os ângulos, eles variam muito, o comportamento varia muito. Né? E de exemplo temos aí o bilhar no cardioide e no estádio, que vão ser os tratados no trabalho. Primeiro, o bilhar do cardioide, temos aí novamente sua equação paramétrica, e nesse caso ele tem uma peculiaridade que ele é o único bilhar estudado que possui uma quina. Ou seja, que é esse pontinho aqui, que em bilhares, não foi citado antes, né, mas em bilhares, quando se tem uma quina, o movimento da partícula não é definido a partir disso. Então, como pode ver aqui nessas figuras, nessa daqui, ele vai, depois de um tempo, ele colide com essa quina. E isso faz com que o movimento seja cessado, porque não dá para prever, não dá para calcular para onde que ele vai. Prever não dá, né? Como eu disse, do bilhar cáustico. E aqui já é um exemplo onde ela não colide com a quina e vai batendo, tipo, desordenadamente em toda a borda. E aqui é o espaço de fase do cardioide, que mostra justamente esse comportamento caótico, né, que não consegue se enxergar praticamente nenhum padrão. Aqui há alguns, né, dessas linhas aqui e tal, mas são padrões aí muito específicos que raramente serão atingidos. E bom, se tratando do bilhar do estádio, nós temos aí sua equação paramétrica, sua parametrização, que ela é extremamente mais complexa, e ela se dá devido ao bilhar no estádio, né, à sua borda, que ele é formado por duas retas paralelas e dois semicírculos, todos unidos. E isso faz com que tenha diversos tipos de comportamentos que podem ser alcançados. Como vocês podem ver aqui, tem uma periodicidade, se ela for batida em ângulo de 90 graus, nas retas paralelas. Tem aqui em torno do bilhar inteiro, né, que vai, tipo, algo muito caótico. E eu vou mostrar depois esse fator caótico nas simulações. E bom, aqui temos o espaço de fase do estádio. Ele é mais enxuto devido à forma que a gente fez, mas no geral ele é isso. Tipo, dá para ver muito bem a caoticidade dele, contando que cada ponto, cada cor de ponto é uma trajetória, a gente vê aqui que não dá para seguir um padrão nenhum dessas trajetórias. E bom, e por fim, o bilhar quântico, né? É só uma ilustração do que ele é mais ou menos. Ele necessita de um rigor teórico, físico, matemático muito grande que ainda não existe, né? Porque a quântica ainda está sendo muito estudada. E para isso utilizam-se de simulações, que é basicamente o que a gente fez, né? Tipo, eles pegam bilhares clássicos e fazem estudos e análises para os estudos de bilhares quânticos aí, questão de mais visual mesmo, para entender como funciona. E bom, essas foram as referências que a gente utilizou, em especial aí a do Marcelo Machado, que foi onde a gente pegou as simulações, e essa também. E agora eu mostrar aí para vocês um pouco das simulações que são feitas, né? Pegando aqui primeiro da elipse, aqui ó, o ponto 0 e o ponto 1, a gente vai modificando, a gente pode ver como que muda. E aqui ó, se passa por dentro, continua por dentro todas, e se passa por fora, continua por fora todas. Né? Isso é basicamente, a gente utilizou tabelas e tudo, mas enfim. Aqui também temos do círculo, que também aqui, ó, basicamente vai mudando aqui parâmetros, né, de rotação, de angulação e tal, tem diversas formas. Isso está bem detalhado na dissertação do Marcelo, vocês podem dar uma olhada lá. E por fim, a do estádio, que ela foi feita de uma forma diferente. A gente teve que programar um software inicial, a variação no ângulo, eu vou colocar aqui 1024, que eu vou utilizar duas trajetórias para a gente ver. E o resto aqui é basicamente o que vai ser mostrado. Aí eu clico em gerar, ele vai gerar um PDF com esses resultados. Aí eu só vim aqui onde está salvo e vamos abrir para a gente poder ver. E aqui, como pode ver, ele tem duas trajetórias e elas vão se diferenciando muito ao longo do tempo, mostrando aí a sua caoticidade em si. E bom, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e muito obrigado.